Olá pessoal, tudo bem? Voltamos aqui no nosso terceiro vídeo agora com relação à parte das potências. E no primeiro vídeo a gente falou de propriedades, depois de algumas considerações importantes, e agora voltamos aqui a alguns exercícios. Eu vou escolher alguns em particular, talvez não termine todos, apenas dou direcionamento para a resolução, né? Nós temos aqui um exercício, eu não tenho as datas, eu só tenho a fonte de onde eles foram tirados, de vestibulares, né, da Unicamp, que pede para calcular as seguintes potências. A é igual ao cubo, B igual a menos 2 ao cubo, C igual a 3 elevado a menos 2, e D menos 2 elevado a menos 3. E depois pede para colocar em ordem crescente esses valores, né? Será que eu poderia colocar em ordem crescente sem, por exemplo, ter que realizar essas contas, essas operações? A gente poderia pensar sobre isso também, né? Qual seria o maior número dentre esses quatro? Né? As considerações importantes que eu citei no vídeo anterior talvez dê um parâmetro para que a gente consiga pensar nessas coisas. Vamos lá. Eu vou apenas fazer um deles nesse exercício 1. Eu vou comentar o item D. O item D fala de menos 2 elevado a menos 3. Aí, para fazer essa conta, eu vou ter que lembrar qual é o significado de A elevado a menos N. A elevado a menos N é 1 sobre A elevado a N, certo? Então, por exemplo, quem faz o papel de A nesse caso é o menos 2, quem faz o papel de N nesse caso é o 3, né? Então, o que você tem ali? Você tem menos 2 elevado a menos 3, isso vai ficar 1 sobre menos 2 elevado ao cubo, ok? Menos 2 elevado ao cubo. Se você ver menos 2 elevado ao cubo, já está até aqui na B, então eu fazendo a D, automaticamente eu vou fazer a B também, né? Muito bem. Deixa eu colocar aqui uma corzinha. 1 sobre. O que é menos 2 ao cubo? Vou fazer aqui no cantinho. Menos 2 ao cubo significa menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Existe um problema grande com relação ao sinal nessas operações, então vamos pensar na regra de sinal que você tem na multiplicação, né? A regra de sinal da multiplicação diz que quando os sinais são iguais, né, só que isso em pares 2 a 2, sinais iguais, você tem um valor positivo, sinais diferentes, negativo, ok? Só que isso vale para 2 a 2, dois elementos. Então, toma cuidado com isso. Por exemplo, aqui eu tenho dois sinais negativos, então eu vou ter um sinal, a resposta desse produto é positiva. Só que esse positivo com esse negativo, eu tenho sinais diferentes, então a resposta final disso é negativa. De modo geral, pessoal, quando eu tenho um produto muito grande e eu não quero fazer essa relação 2 a 2 toda vez, né, fazer 2, depois o que deu com o próximo, o que deu com o próximo, eu posso pensar, se a quantidade de sinais for ímpar, e isso é dado pelo expoente, isso também está nas considerações importantes, né? Se a quantidade de sinais for ímpar, né, ao longo de um produto, você tem resposta negativa. Se a quantidade de sinais for par, você tem resposta positiva, isso também ligado ao expoente. Nesse caso aqui, menos 2 vezes 2 vezes 2, menos 8. Então, isso aqui é 1 elevado a menos 8. Não é comum escrever assim, né? Não é comum deixar o sinal de menos embaixo. Então, eu vou colocar assim. E aí, né? E aí, fechamos esta questão, este item D. Vou voltar na minha corzinha de caneta habitual. Passamos para o próximo. Próximo exercício. Um exercício da FUVEST que diz o seguinte: eu tenho A ao cubo menos 3A quadrado, x quadrado, y quadrado.
Você vai perceber o seguinte, que às vezes dá um certo estranhamento, porque isso aqui, essa expressão não tem nenhuma operação aparentemente envolvendo esses elementos. O que acontece é que toda vez que você tem número e letra ou letra e letra, né, parte algébrica aí de uma expressão matemática, entre elas, se não tiver nada, é um produto. Você tem um produto aí de elementos. E aí ele pede para calcular essa expressão de modo que o A tenha valor 10, então você tem lá, inicialmente, 10 ao cubo, menos o X tenha valor 2 e o Y tenha valor 1. Isso aqui é 3 vezes 10 ao quadrado, vezes, no caso, 2 ao quadrado, vezes 1 ao quadrado. O 10 ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10, 1000, menos, aí aqui, isso aqui é 100, certo? A multiplicação é comutativa, então eu gosto de mexer, no caso, eu vou fazer assim, ó, esse vezes esse, que é 3 vezes 4, 2 ao quadrado é 4. Ah, professor, eu poderia fazer 3 vezes 2, depois elevar ao quadrado? Essa é uma pergunta muito boa. Por exemplo, eu poderia vir aqui, então eu vou fazer 3 vezes 2 ao quadrado. Eu poderia fazer 3 vezes 2 e depois elevar ao quadrado? Essa é a questão. Poderia fazer isso? A resposta é não. Por que não? Eu só poderia fazer isso se eu tiver ancorado naquela propriedade da aula cujo expoente no 3 também fosse 2. Aí eu poderia fazer isso. Então, no caso, pessoal, como eu não tenho expoente 2 aqui, eu não posso. Isso aqui é errado. Ok? Observação. A potência, então, de certo modo, ela tem prioridade com relação à multiplicação. Primeiro você executa as potências, depois você multiplica. Ok? Então, 2 ao quadrado é 4. Isso aqui, como eu disse, isso aqui é errado. Vou apagar aqui para não ficar lembrando disso. 4, porque 2 ao quadrado é 4. Então, você tem 12, que multiplica 1, que dá 12, que multiplica 100, que é 10 ao quadrado. 100, quando eu multiplico por 100, eu acrescento 2 zeros. Ok? E aí, eu tenho 1000 menos 1200, e essa eu fiz até o final. Isso é menos 200, item E. Ok? Muito bem, esse é o exercício que está ali como exercício 2. Exercício 3, fala da metade de 2 elevado a 100. Isso eu não vou falar, eu só vou indicar. A gente tem que pensar o que é metade. Existem duas formas aí de se pensar praticamente o mesmo conceito, o que é metade de alguma coisa. Você pode fazer metade dividindo por 2, né? Metade dividir por 2, ou metade é multiplicar por meio, que é exatamente a mesma coisa. Se você parar um pouquinho para pensar, as duas coisas são exatamente iguais, só muda o contexto. Tá? Se você fizer assim, por exemplo, você pode pensar que aqui o expoente é 1 e pensar em aplicar uma das propriedades que for dada na aula. Se você pensar assim, por exemplo, você pode lembrar que 1 sobre 2, aqui também é 1, pode ser escrito como 2 elevado a menos 1. E também aplicar uma propriedade que foi dada na primeira aula de potência. Ok? Então fica a dica aí. Vamos para um pouco mais extenso. Você tem ali x elevado a a mais b, que multiplica x elevado a menos b, que multiplica x ao cubo. Esse aqui parece muito feio de princípio, mas como as bases são iguais, você pode aplicar produto de potência de mesma base. Produto de potência de mesma base, mantém a base e soma os expoentes. Aí se torna uma expressão bem bonitinha, que no caso é mais isso, né? Não vou colocar o parênteses porque não há alteração. Então fica x elevado a isso aqui. Ok? Basta resolver, assim, resolver não, unir elementos, termos semelhantes, né? Escrever de uma forma mais simplificada essa expressão, que você chega na resposta. Ok? Então essa é a primeira parte das questões.
Próxima parte. Aí você tem ali um A igual a um 2 elevado a nona dividido por 2 ao quadrado, que multiplica 2, isso tudo elevado ao cubo, e tudo isso elevado a menos 3. Uma expressão bem grande, né? Então, quanto vale isso? Esse aqui é o item 5, tá? Exercício 5. Como é que faz esse negócio? Uma opção é... Vou escrever de uma forma um pouco melhor, na minha opinião. Vou escrever assim, 2 elevado a nona dividido por esse cara aqui. Só que aqui, 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 1, isso dá 2 elevado ao cubo, isso elevado ao cubo. E tudo isso elevado a menos 3. Ok? Então aqui, que é a propriedade que eu usei? Produto de potência de mesma base, mantém a base, soma os expoentes. Somei os expoentes, deu 3, e aqui já tinha um elevado ao cubo aqui fora. Ok? Muito bem. Então, se você usar uma das propriedades que diz que potência elevada a um expoente eu multiplico, eu vou ter 2 elevado a 9 dividido por 2 elevado a 9. Tudo isso elevado a menos 3. Mas 2 elevado a 9 sobre 2 elevado a 9 simplifica, isso é 1. 1 elevado a menos 3. Quanto é 1 elevado a menos 3? Eu só escrevi em algum momento lá na teoria que 1 elevado a n é igual a 1 para qualquer n pertencente aos naturais. Esse símbolo aqui é de qualquer, tá? Um A de ponta cabeça. Então isso aqui vale 1. Resposta final ali dada. Beleza? O próximo. Aí você tem aqui uma expressão bem feia, que parece difícil, né? Eu só vou dar uma dica dessa. A dica é 18 elevado a n. Pode ser escrito da seguinte forma: 18 é 3 vezes 6, né? Ou 6 vezes 3. Deixar na ordem que fica mais fácil, talvez. Então, 6 vezes 3 é 18, então fica 6 vezes 3 elevado a n, que por sua vez é 6 elevado a n vezes 3 elevado a n. Essa é a dica do 6. Pensa aí como é que você vai terminar essa conta. Faça essa troca, né? Lembrando que a multiplicação ela é associativa, então esses parênteses aqui perdem um pouco de sentido. Se você pode fazer primeiro esse produto, depois o outro, né? Poderia ter feito essa conta também não separando o 18, e sim unindo o 6n e o 3n, se parar para pensar aqui. Né? Você pode pensar em usar essa relação de sentido contrário, mas aí fica para cada um pensar a melhor forma que vai executar essa conta. Exercício 7. Exercício 7. Então, o exercício 7 fala o seguinte: 20 elevado a x mais 2 é igual a 25. E a pergunta é: quanto que é 20 elevado a menos x? Essa é a pergunta. Ok. Então, repara que eu não estou querendo saber primeiro o valor de x. Eu quero saber quanto que é 20 elevado a menos x. Então, eu não preciso encontrar o valor de x, né? Mesmo porque esse valor de x talvez não seja muito bonito se você pensar. Porque, por exemplo, ó, você tem aí 20 elevado a x mais 2. O que é 20 elevado a x mais 2. Você pode pensar nisso como sendo x, 20 elevado a x, vezes 20 elevado ao quadrado. Isso dá 25. Ok? Isso aqui já é 400, tá? Aqui dá 400. 20 vezes 20, 400. Então, número vezes 400 que dá 25. É isso que você procura. Mas lembrando, não é 20 elevado a x que você quer, é 20 elevado a menos x. Por conta disso, eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos ver se concorda. Eu tenho 20 elevado a x multiplicando aqui. Eu vou dividir... um lado por 20 elevado a x e vou dividir o outro lado por 20 elevado a x. A pergunta é, eu posso fazer isso? Essa é a pergunta fundamental dessa história. Eu posso realizar essa conta? Só,
eu posso realizar essa conta desde que eu não esteja dividindo pelo número zero, pelo número nulo. E 20 elevado a x não dá zero para qualquer x que você pense. Tá? Isso é uma afirmação, aí eu vou deixar você pensando nisso. 20 elevado a x não dá zero, independente do x que você coloque ali. Você pode até justificar que ele chega perto do zero tanto quanto você queira, mas ele não é zero, ou seja, ele não se anula. Muito bem, fazendo essa divisão por 20 elevado a x dos dois lados, eu vou cancelar esse cara com esse. Então, eu vou fazer assim, ó, aqui vai ficar 400, que eu falei, que é 20 ao quadrado, igual a 25. Ao invés de deixar o cara aqui embaixo, eu vou fazer assim com ele. Não sei se vocês concordam, não mudei a resposta, só ajustei. Mas por que você está fazendo isso? Porque eu quero pensar que a elevado a menos n é igual a 1 sobre a elevado a n. É isso que eu quero. Logo, o que está escrito aqui vai ficar 400 igual a 25 vezes 20 elevado a menos x, que é esse cara aqui. Ó. Isso aqui é 20 elevado a menos x. Tá, agora o que eu faço? Eu vou fazer o mesmo processo, só que agora eu vou dividir por 25 dos dois lados. Vou dividir por 25 dos dois lados, aqui eu simplifico, né? Dividindo por 25 dos dois lados, eu vou inverter a igualdade, tá, pessoal? Lembrando, é uma igualdade. Eu tenho o quê? Quanto é 400 dividido por 25? Né? 400 dividido por 25, isso dá, se você pensar 4 vezes 25 é 100, né? 4 vezes 25 é 100, seria 4 partes de 4. Se eu não me engano, isso dá 16, mas nunca perde quem confere uma conta dessa, né? Não aceita de pronto essa resposta. Tá feito. Exercício 7. Próximo. Andando pela praia, Zezinho encontrou uma garrafa fechada com uma mensagem dentro. Na mensagem estava escrito: o tesouro foi enterrado na rua Frederico Lamas, a 6 metros do portão da casa, cujo número é o expoente da potência obtida transformando a expressão E numa só potência de base igual à distância do portão à posição em que foi enterrado o tesouro. Aparentemente uma questão grande, né? Questões grandes assustam um pouco, mas elas são, em sua maioria, claro que não é uma regra, um pouco mais fáceis. Vamos lá, vamos pensar aí. Primeiro, a ideia fala que eu quero transformar numa só potência de base igual à distância do portão à posição em que foi enterrado o tesouro, né? Aqui ele fala que ele está a 6 metros do portão da casa, cujo número do expoente é 6 metros do portão da casa, certo? Então, teoricamente, eu vou ter que transformar isso numa potência de base 6. Mas vamos lá, vamos mexer com ela. Primeiro, vamos olhar para essa potência aqui. Ó. Você tem que o E é igual a 2 elevado a 25 vezes 8 elevado a 12. Tudo isso elevado a 100. Tudo isso multiplicado por 3 elevado a 150. Elevado também a 40. Vezes 9 elevado a 50. Dividindo isso por 4 ao quadrado, vezes 81. Pessoal, por experiência, a gente olha nessa conta e percebe que as bases são todas em bases, são múltiplas de 2 e 3. Todas as bases são múltiplas de 2 e 3. Se eu vou jogar tudo para essas bases, 2 e 3. Tá? Primeiro aqui, 8. Olha aqui, 8 é 2 ao cubo. Certo? 2 vezes 2 vezes 2, 8. 9. 9 é 3 ao quadrado. Certo? 4 é 2 ao quadrado. E 81, por sua vez, é 3 à quarta. Como é que você sabe que 81 é 3 à quarta? 81 você decompõe ele em fatores primos. Qual é o menor primo que divide 81?
Se olhar o 3, 81 dividido por 3, e quando eu digo 81 dividido por 3, eu estou querendo dizer exatamente isso, tá? 81 dividido por 3 mesmo, é uma divisão normal. Isso dá 27. Se eu dividir por 3, 27 dá 9. Se eu dividir por 3, dá 3. Se eu dividir por 3, dá 1. Ou seja, decompondo 87, você tem aí 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, é a mesma coisa que 3 à quarta. Né? Se eu multiplicar esses caras aqui, eles voltam no 81 original lá em cima. Beleza? Tá, agora que eu tenho todas as potências nas bases 2 e 3, como é que vai ficar isso? Presta atenção aqui. Eu vou fazer separadamente. 8 elevado a 12 é a mesma coisa que 2 ao cubo elevado a 12. Certo? Que, por sua vez, é 2 elevado a 36. Porque eu multiplico, né? Quando eu tenho uma potência elevada ao expoente, eu multiplico os expoentes. 2 elevado a 36. Então vai ficar aqui dentro, ó, 2 elevado a 25 vezes 2 elevado a 36. Tudo isso elevado a 100. Aqui eu tenho 3 elevado a 150 vezes 40. Então eu vou fazer esse produto aí. 150 vezes 40. Só para falar que eu não faço conta nenhuma, eu vou fazer essa conta. 4 vezes 0, 0. Abaixei o 0 aqui, né? Abaixo o 0. 4 vezes 0, 0. Eu abaixei no começo porque eu só tenho um elemento aqui, tá, pessoal? Se eu tiver mais de um elemento, eu não posso abaixar o 0 no começo. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 1, 4. Mais 2, 6. Então você tem aí, se eu não errei na conta, isso dá 6.000. É um número difícil de ver, porque se eu fizesse vezes 20, né, dá 3.000, vezes 2, 6.000. Muito bem. Então você tem 3 elevado a 6.000. Vezes, aqui, eu vou fazer separadamente também. 9 é 3 ao quadrado. Certo? Então 9 elevado a 50 é 3 ao quadrado elevado a 50. Isso é 3 elevado a 100. Ok? Então isso aqui dá 3 elevado a 100. Embaixo disso tudo, você vai ter 2 ao quadrado elevado ao quadrado, isso é 2 a quarta, e aqui 3 a quarta. Ok? Muito bem. Preciso de um pouco mais de espaço nessa conta. Vou tentar aqui deixar ela mostrando um pedaço dela. Aqui eu tenho um produto de potência de mesma base, aqui eu tenho um produto de potência de mesma base. Então eu vou manter a base e somar os expoentes. No caso ali, 2 elevado a 25 vezes 2 elevado a 36, eu vou fazer 2 elevado a 25 mais 36. Né? 25 mais 36, se eu não me engano, é 2 elevado a 61. Né? Então você tem lá bases iguais, multiplicadas, você soma os expoentes. Né? 2 elevado a 61. Só que isso tudo está elevado a 100. Isso tudo está elevado a 100. Isso tudo está elevado a 100. Então vai ficar 2 elevado a 61 elevado a 100. Isso é 2 elevado a 6.100. Ok? Já aqui, mesma coisa. Eu tenho produto de potência de mesma base. Então você mantém a base e soma os expoentes. 6.000 mais 100 também é 6.100. Então você tem 2 elevado a 6.100 vezes 3 elevado a 6.100 dividido por 2 elevado à quarta potência vezes 3 elevado à quarta potência. Ok? Tá. Que propriedade que eu vou fazer uso agora? Vou fazer uso da seguinte propriedade. Eu tenho o mesmo expoente, eu vou multiplicar as bases e vou manter o expoente. Mesma coisa eu vou fazer aqui. Vou multiplicar as bases e manter o expoente. Isso vai dar 6 elevado a 6.100 dividido por 6 elevado à quarta potência. Qual é a regra de divisão de potência de mesma base? Você tem 6 elevado a 100
a 6.100, dividido por 6 elevado à quarta, você mantém a base e subtrai os expoentes. Então, 6 elevado a 6.096, que seria 6.100 menos 4, ok? Pronto, coloquei na base 6, o expoente mostra o lugar, mostra o número da casa, né? Imediatamente Zezinho, que conhecia muito bem a referida rua, recorreu aos seus conhecimentos aritméticos e, calculando corretamente, concluiu que o número da casa era 6.096. Muito bem. Mais uma feita para conta. Vamos indicar mais umas. Essa aqui trabalha com propriedades algébricas, você vai mexer nisso. E a dica dessa eu vou apenas montar. Primeiro eu tenho ali 1 sobre 25 elevado a meio. Certo? O que eu vou fazer aqui? Se eu inverto a base, eu troco o sinal de expoente. Então aqui eu vou fazer uso disso aqui, 25 elevado a menos meio. Por quê? Porque ali do lado eu estou multiplicando, então, ó, olha no numerador dessa expressão. Eu vou estar lá multiplicando 25 menos meio vezes 25 elevado a 3 sobre 2. Mantém a base e soma os expoentes. Então, eu tenho menos meio mais 3 sobre 2. Isso é uma fração cujo denominador é igual, né? Fração de mesmo denominador mantém o denominador e soma, entre aspas, os numeradores, porém a soma está no 3, mas o 1 é negativo, então na verdade é 3 menos 1, né? 2. Resumo da obra, isso aqui é 25 elevado a 1, ou somente 25. Isso na parte do numerador. Na parte do denominador, você vai trabalhar quase da mesma forma, né? Aqui a gente vai precisar fazer um recurso algébrico da radiciação, né? Uma relação de radiciação. E aqui você vai mexer também nesses expoentes, de modo a atingir esses valores de A, né? Se caso você não quiser usar radiciação aqui, você pode até deixar o A numa expressão que envolva os elementos trabalhados aí. No caso, você pode deixar o A como sendo 25, lembrar que 1.000 é 10 ao cubo, e deixar assim. Acho que a radiciação já não se faz mais necessário, porque tem uma propriedade que você pode ajustar esse cara para deixar ele bonitinho. Mesma coisa que você pode fazer com esse, e aí fica a dica, apenas um direcionamento para você terminar. A conta de baixo é bem parecida, também é um recurso algébrico, faça esses ajustes, né? Aqui, eu quero comentar esse 13 para fechar, né? Para fechar o 13. Na verdade, acho que eu vou fazer 2. Eu vou fazer o 13 e o 12. Vamos fazer o 12 primeiro. Vamos no 12. O 12 pergunta o seguinte: se n é um número que resulta do cálculo de 2 elevado a 19 vezes 5 elevado a 15, então o total de algarismos de n. Ele não quer saber o n, ele quer saber quantos algarismos tem o n. O que acontece nessa conta? Para saber os algarismos, pessoal, a gente vai recorrer à potência de base 10. Por que recorrer à potência de base 10? Para saber os algarismos, a potência de base 10 é importante porque eu consigo determinar o número de algarismos apenas conhecendo o expoente. Por exemplo, 10 elevado a 1 é 10. 10 ao quadrado é 100. 10 ao cubo é 1.000. 10 à quarta é 10.000. Repara que a quantidade de zeros que eu tenho é o número do expoente que está lá em cima. Ok? Então, por exemplo, 10 à quarta ele tem 4 zeros e o 1. Ou seja, ele tem 5 algarismos. 5 algarismos. Se eu colocar aqui para você 10 a 14, por exemplo, que conclusão com a quantidade de algarismos que eu vou ter nessa expressão? Eu vou ter 1 seguido de 14 zeros. Logo, eu vou ter
15 algarismos. Ou seja, o número 10 elevado a 14 ele é composto por 15 algarismos. Ok? Então eu vou fazer uso dessa lógica aqui. Vou fazer uso dessa lógica. É isso que eu vou usar para calcular o 12. Vamos lá. Vou apagar aqui para ficar mais fácil. 2 elevado a 19. 2 elevado a 19 vezes 2 elevado a 15. Desculpa. Vezes 5 elevado a 15. Aí, vezes 5 elevado a 15. O que acontece aqui, pessoal? Eu vou fazer uma partição aqui, não sei se partição é a palavra melhor, mas eu vou fazer um desmembramento do 2 elevado a 19. Eu vou escrever assim, ó, 2 elevado a 4 mais 15, vezes 5 elevado a 15. Repara que eu não mudei nada ainda, 4 mais 15 é 19, né? Não alterei nada em questão dura aí. Mas 2 elevado a 4 mais 15 é 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 15, vezes 5 elevado a 15. Devido à associatividade, à comutatividade do produto, eu vou usar uma propriedade aqui, ó. Isso é 2 elevado a quarta vezes 2 vezes 5 elevado a 15. Repara que o expoente era igual. Então eu usei, né, juntei os dois no produto. E quanto que é 2 elevado a 5? É 10. Então isso é 2 elevado a quarta potência vezes 10 elevado a 15. Eu estou quase numa notação científica aqui, né? Se eu tiver uso do recurso da notação científica, talvez essa conta pode ficar até mais fácil. Se eu fizer uso do recurso da notação científica, eu deixo essa conta até mais fácil de descobrir o total de algarismos. Eu não vou fazer uso desse recurso, eu vou fazer uso um pouco mais direto. Por exemplo, aqui 2 a quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso é 16. Vezes 10 a 15. O que vai acontecer aqui, pessoal? O que vai acontecer aqui que eu poderia muito bem pensar que aqui tem 16 algarismos, né? Nesse número aqui. Tem 16 algarismos. Por quê? Porque eu tenho 15 zeros e o 1. E aí eu vou multiplicar isso por 16. Só 16 vezes os 15 zeros não vai mudar nada, né? Eu vou continuar do mesmo jeito. O que vai mudar? Quando eu multiplicar 16 vezes 1. Né? No caso, 6 vezes 1, depois 1 vezes 1. Ou seja, o total de algarismos dessa conta serão 17 algarismos. Certo? Professor, não entendi de onde você tirou 17 algarismos e tudo mais. O que eu estou pensando é o seguinte, ó. Eu vou pensar assim, ó. 16, até nesse sentido é mais fácil de pensar, vezes aquele número absurdo ali, que é o 1 seguido de 15 zeros. Como eu só tenho um elemento aqui, eu posso abaixar os 15 zeros. Então eu vou baixar 15 zeros. Depois eu vou fazer 1 vezes 6, depois 1 vezes 1. Eu vou ter 15 zeros, o 1 e o 6, logo 17 algarismos. Ok? Então esse foi o 12. Para fechar aqui nossa conta, o 13. O 13 trabalha com comparação. Tá? Então, às vezes, para comparar elementos, qual que é a dica que eu dou para comparar elementos? Transforme no número primo, né? No menor número primo que você conseguir. Por exemplo, aqui 3 elevado a 31. O 3 já é primo, transforma a base. Tá? Transforma a base no número primo. O 3 já é primo, então eu não vou mexer. Olha aqui, 8 elevado a décimo. 8 elevado a décimo eu vou mexer. Lembra, 8 é 2 ao cubo, elevado a 10. Que propriedade que eu uso quando eu tenho uma potência elevada ao expoente? Multiplico, 2 elevado a 30. Ok? Próximo, 16. 16 elevado a 8. 16 é 2 à quarta. Isso é elevado a 8. Então, que propriedade que eu uso? Produto, 8 vezes 4, né? O 4 vezes 8, 32. 81. 81 elevado a 6.
81 elevado a 6 é 3 a quarta. Isso elevado a 6. 3 a quarta elevado a 6, isso é 3 elevado a 24. E aí 243 elevado a quarta. 243, pessoal, é 3 vezes 81. Se você pegar 81 e fazer vezes 3, isso dá 243. Logo, 243 é 3 a quinta elevado a 4. Então, esse é 3 elevado a 20. Beleza? Agora, vamos comparar primeiro os de base 3. Comparando os de base 3, ó. 3 elevado a 31, 3 elevado a 24, 3 elevado a 20. Quem é maior? Quem é maior? 3 elevado a 31. Isso comparando a base 3. Agora, vamos comparar a base 2. Comparando a base 2. 2 elevado a 30, 2 elevado a 32. Quem é maior? 2 elevado a 32. Logo, a conta consiste em comparar, para descobrir quem é o maior, 3 elevado a 31 com 2 elevado a 32. E aí? Como é que eu vou comparar essas duas coisas? Por exemplo, eu sei, né, eu acho que eu sei, que se eu comparar 3 a 31 com 2 a 31, esse cara é maior. Certo? Por sua vez, se eu comparar 3 a 32 com 2 a 32, esse cara é maior. Beleza? Fica claro aí que um é maior. Tá. Eu escrevi errado aqui, né? Não é isso que eu queria falar, não. Esquece isso aqui um pouco. 3 com 2 a 32, 3 a 32 é maior. Resta saber aqui qual desses caras é maior. O que você acha? Vou deixar você pensar, quebra a cabeça aí, né? Faça algumas considerações e depois responda quem de todos os outros ficaram 2 para a gente discutir. Como sempre tem 2 problemas. O vídeo ficou meio grande, mas conseguimos percorrer todas as atividades de potência. Um forte abraço, até o próximo.